Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos começar aqui mais um estudo da palavra do Senhor. Daremos início hoje ao livro do profeta Jeremias. Convido você a abrir a sua Bíblia neste tão importante livro do Antigo Testamento também, o livro do profeta Jeremias. Antes, eu também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que mais pessoas também possam começar um estudo conosco no livro do profeta Jeremias. Antes agora de nós começarmos aqui a fazer uma contextualização do livro, convido você a uma oração. Por favor, feche os seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de mais um dia. Que o Senhor possa estar conosco agora ao estudarmos a tua palavra e que possamos tirar importantes lições para a nossa vida. Nós assim te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro do profeta Jeremias, queridos, é um livro que se destaca entre as profecias. E aqui dentro do livro do profeta Jeremias, você vai ver aqui vários sermões, várias mensagens, várias palestras, Deus pregando para o seu povo, tentando trazer o seu povo de volta. Jeremias, ele é um profeta que profetiza para o reino do sul, Judá, e ele tenta frear ali o exílio da Babilônia. Então, Jeremias, ele se destaca entre os profetas, e entre os profetas hebreus, por causa da dimensão em que ele se revelou, ou que ele se revelou o seu ministério para eles. E Jeremias, queridos, ele se envolveu tanto, que ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão. Muitos teólogos dizem que Jeremias era conhecido como o profeta chorão, porque ele colocava o seu sentimento naquilo que ele falava. Ele se compadecia daqueles que iriam morrer. Ele dizia: Senhor, como que pode isso acontecer? Jeremias, queridos, as suas profecias deixava bem clara qual era a situação do povo que o povo vivia. E ele nasceu por volta do ano 640, em Anatote, a Bíblia vai dizer, que ficava a 5 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Ele tinha em sua mente os termos da aliança sinaítica. Ele vai falar várias vezes da aliança do Sinai, mas ele também compreendia claramente a graça de Deus. Ele sabia da graça salvadora divina que poderia redimir ou pode redimir o pecador e restaurar o seu povo se este se arrependesse. Então, Jeremias, queridos, ele é um profeta que traz uma mensagem muito poderosa. E Jeremias, o Jeremias, ele é o autor da maioria do seu livro. Quase 100% do seu livro aqui foi Jeremias que escreveu. E o nome Jeremias significa Javé salva. Ou o tema é Javé é o Salvador. Javé é exaltado. E aí, a autoria, como eu falei para vocês, ela é quase 100%, nenhuma discussão, que foi o próprio profeta Jeremias que escreveu. Tem um autor chamado Andrew Bruce. Ele afirmou que o livro de Jeremias não pretende ensinar as verdades, não pretende só ensinar as verdades religiosas, como também apresentar uma personalidade religiosa. Não basta você dizer que você é um religioso se você não tem uma personalidade de um religioso. Não basta você dizer que é um cristão se você não vive à altura do cristianismo. Jeremias, ele foi chamado para ministrar, ou para o ministério profético, no ano 627 a 626, mais ou menos, antes de Cristo, no 13º ano do reinado do rei Josias, que se você vai olhar lá no livro de Números, aliás, lá no livro de Reis, o Josias sobe ao trono com 8 anos de idade, e ele, então, ele é profeta nesta época. E ele também, queridos, ele depois, logo depois, Deus mandou o profeta pregar para Jerusalém. Quando você vai ali para o livro de Jeremias, capítulo 2, verso 2,
fica bem claro sobre isso. E Jeremias, queridos, ele tinha também uma descendência sacerdotal. Ele poderia ter escolhido ser sacerdote e renunciar ali o ministério profético, mas não. Jeremias se manteve firme nas suas convicções. Jeremias, durante os últimos 40 anos da existência de Judá, ele foi um profeta para o reino de Judá. Levou mensagem de reforma, reavivamento a 5 reis: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. E um breve resumo de cada um vai ser exposto aqui dentro do livro do profeta Jeremias. Então, ele foi profeta para a época do rei Josias, do rei Joacás, do rei Joaquim, do rei Joaquim e do rei Joaquim e de Zedequias. Ele foi profeta nesta época. E o tema do livro do profeta Jeremias, ele é composto de uma série de sermões proféticos combinados com dados históricos, biográficos, referentes aos últimos dias do reinado de Judá. Por meio de todos os instrumentos a seu dispor, Jeremias tentou pôr um fim ao rápido declínio de Judá rumo à depravação moral e ruína, mas seus esforços em prol da nação foram infrutíferos. Jeremias foi o profeta da religião sincera. Jeremias, vou repetir de novo, Jeremias foi o profeta da religião sincera. Suas mensagens foram um convite para se distanciar do que é externo e superficial e se voltar para o que é interno e verdadeiro. Ele ensinava que as corrupções têm sua origem em um coração perverso. A corrupção tem origem aonde? Em uma mente pervertida, em uma mente que só quer fazer aquilo que lhe agrada. O livro do profeta Jeremias, queridos, é um livro que vai trazer para nós aqui importantes lições para a nossa vida, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos aqui, vou ler aqui alguns versos apenas, que o tempo já está correndo. Quero ler aqui com vocês o verso 1, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Lembra que eu acabei de falar? Ele tinha uma linhagem sacerdotal, ele poderia simplesmente escolher ser sacerdote, mas veio a ele a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Que ano que era esse? Ano 627. Se ele nasceu por volta do ano 639, 640, ele era um jovem ainda quando ele recebe o ministério profético. Aí, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano e tal. Agora, olha só o versículo 5, verso 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia, eu já te conheço, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só, o chamado profético de Isaías, de Jeremias, desculpa, veio antes do seu nascimento. Então, Deus tinha um chamado profético para Jeremias antes do seu nascimento. Então, ele disse: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Lembra quem é que fala isso? Lembra quem é que fala isso, queridos? Foi o próprio Moisés. Moisés fala isso. Talvez ele realmente fosse uma criança. Jeremias ele era bem novo, ele tinha por volta de 13, 14 anos de idade quando ele é chamado ao ministério profético. Talvez ele fala isso por causa dessa tenra idade que ele tinha. Mas Deus diz para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, o que ele vai falar? Não são palavras dele, são palavras de quem? De Deus. Então, Deus vai ter uma mensagem usando a boca do profeta Jeremias. Então, aqui, o livro de Jeremias é a palavra de Deus falando ao seu povo. E eu tenho certeza que durante os estudos que nós vamos ter aqui, nós vamos tirar importantes lições para o nosso dia, para a nossa vida, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que aquelas nações cometeram no passado. Então, aqui, o que nós vamos ler aqui no livro do profeta Jeremias é a própria palavra de Deus. E aí, então, ele vai ter aqui a primeira visão, que é a visão de uma vara de amendoeira, né?
E ele diz aqui, veio ainda a palavra do Senhor, verso 11. O que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Diz-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, a vara vai bater, a vara vai cumprir o juízo de Deus. Aí ele vai ver uma visão da panela de fogo, uma panela ao fogo. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, o que vês? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Da onde que vinha esse norte? O norte era a Babilônia, o norte eram os assírios, que viria e destruiria o povo de Israel. Aqui, Jeremias não está vendo mais o ano 722, onde o povo foi para o cativeiro, mas ele está vendo aqui Deus mostrando a ele o cativeiro do seu povo, da tribo de Judá. E aí ele diz assim, pronunciarei, verso 16, contra os moradores essas minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Isaías foi um profeta que mostrou como que Deus pode restaurar toda a raça humana através de Cristo Jesus. E ele está mostrando aqui, ele está apresentando como que Deus abandonou aquela nação perversa. Sabe por que Deus abandonou eles? Porque antes eles haviam abandonado a Deus. Sabe? Será que Deus também não está permitindo que coisas aconteçam conosco para que a gente possa voltar a adorar a Ele? Não está na hora de nós colocarmos a mão na consciência e entendermos que todo mal parte de dentro do nosso coração? Do mesmo jeito que Deus conhecia intimamente Jeremias antes do nascimento dele, Deus também conhece você, Deus também sabe quem é você, e hoje ele faz um chamado para você. Filho querido, não me abandone, porque se você me abandonar, eu também abandonarei você. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, falando aqui sobre o juízo que vai cair sobre eles, por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Falando aqui do livramento que Deus pode fazer se eles não tivessem abandonado a Deus. Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para livrar, desde que o pecador não venha abandonar a ele. Então, fique comigo estudando o livro do profeta Jeremias todos os dias, que Deus vai falar ao nosso coração. E tenha um ótimo dia. Amém.